Hoje o nosso assunto é sobre arrebatamento. Então fica comigo que hoje é o dia. E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael Fidêncio. Algumas pessoas da nossa igreja estão falando assim comigo: por que você não fala que você é pastor? Então, irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Nacional Monte Sinai, uma igreja que eu amo de paixão, uma igreja maravilhosa. Essa igreja fica localizada na cidade de Ribeirão das Neves, no bairro Pedra Branca. Se você está sendo abençoado por esse conteúdo deste canal, eu vou deixar aqui na descrição, na parte escrita, abaixo do vídeo, um link com o canal da nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conteúdo que tem naquele canal. Aí você vai lá, se inscreve naquele canal, tá lá, e também se inscreve aqui no meu canal, beleza? Então roda a vinheta. Então vamos lá, arrebatamento. O arrebatamento é um assunto muito polêmico no meio cristão. Ele é um assunto que surge apenas no Novo Testamento. Nós não vemos os profetas do Antigo Testamento falando diretamente sobre esse assunto. Você encontra algumas passagens que fazem uma referência que você pode, de alguma forma, linkar a esse assunto, mas não tem como você comprovar que está falando sobre o arrebatamento. Nesse vídeo de hoje, nós não vamos falar sobre quem será arrebatado, se é toda a igreja, se é parte dela, se é Israel, se não é. Hoje isso não é o nosso assunto. Nós precisamos fazer a diferença entre a vinda de Cristo e o arrebatamento, porque se a gente não faz essa distinção, quando a gente começa a comparar alguns versos da Bíblia, dá a entender que estão falando de coisas diferentes. Ou a Bíblia está tratando de dois assuntos diferentes, ou então vai ficar muito difícil de você manter a inerrância da palavra de Deus. É isso que eu quero te mostrar hoje. Atos 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aqui Jesus estava subindo aos céus. Então aparecem dois anjos falando para os discípulos que da mesma forma que eles viram Jesus subindo, sendo envolvido por nuvens, da mesma forma eles veriam Jesus descendo dos céus e tocando o monte que eles estavam. Isso confirma a profecia do profeta Zacarias. Zacarias no capítulo 14. Nós não vamos ler todo o capítulo 14, vamos ver apenas uns versículos. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então aqui a gente está falando de quê? Do dia do Senhor, da vinda do Senhor Jesus, beleza? Vamos pular aqui para o versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. O que os anjos falaram com os discípulos de Jesus é a mesma palavra dita por Zacarias. Jesus ele vai vir e vai tocar o chão do Monte das Oliveiras. Tendo isso em mente, vamos ver agora um texto do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo fala aqui de um evento onde Jesus virá. Só que nesse evento, as pessoas vão encontrar com ele nos ares. De acordo com o meu entendimento, ele vai descer até algum lugar nos céus e as pessoas vão encontrar com ele. Acabamos de ver Zacarias profetizando que Jesus vai tocar a terra. Ou seja, será que são os mesmos eventos que um está falando e o outro está falando? No nosso entendimento, não.
Olha o que Jesus falou no Evangelho que João escreveu. João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando que ele vai vir e vai levar os seus discípulos para onde ele está. Mas acabamos de ver no livro de Zacarias o anjo falando que Jesus ele vai vir para estar conosco. Jesus virá para estar conosco. Mas aqui no João 14, Jesus está falando que ele vai levar para ele os seus discípulos. Percebe? Ou esses textos falam de eventos diferentes, ou fica difícil linkar uma coisa com a outra. Há controvérsia na Bíblia ou estamos falando de dois eventos diferentes? Quer mais uma? Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui nós estamos vendo que está acontecendo uma festa nos céus. A noiva está se casando com o noivo. Vamos continuar o texto. No versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos nos céus. E seguiam-no os exércitos, no plural, exércitos, mais de um, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós acabamos de ler no início desse capítulo que a noiva está no céu, casando com Jesus, vestido de linho branco, linho fino. E acabamos de ver agora Jesus descendo do céu com os seus exércitos, vestido de linho, a mesma veste da noiva. O que eu entendo com isso? Jesus está descendo dos céus com os anjos e com a sua noiva no final da grande tribulação para guerrear contra as nações e salvar os remanescentes que ficaram na grande tribulação. Quando Jesus desce com aqueles que estavam nos céus, ele vai agora estabelecer o seu reinado milenar, que é um dos nossos próximos assuntos nesses vídeos. Mais alguns textos. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha um detalhe nesse texto aqui. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou contar para vocês agora um mistério. Quando Paulo fala isso, eu estou te falando um mistério, é porque não era revelado, é algo novo realmente que vai acontecer. E o que vai acontecer aqui na visão dele vai ser num abrir e fechar de olhos. É algo instantâneo, vai acontecer rapidamente. Porém, Jesus, quando vai falar sobre a sua vinda em Mateus 24, ele fala que o dia do Senhor vai acontecer de uma forma lenta, que todo olho vai ver quando ele estiver vindo. E aí, vai ser como um piscar de olhos ou vai ser algo onde todo olho vai ver e vai reconhecer Jesus como o Senhor? Está falando de coisas diferentes. Mateus 24, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória.
Percebeu a diferença? Um evento vai ser num piscar de olhos, vai ser rapidamente, de forma instantânea. Agora, a vinda do Senhor será algo glorioso. Todo o olho verá. Algo que deixa mais evidente o arrebatamento, pelo menos no meu modo de ver, é quando nós entendemos sobre a ira de Deus. Não se engane, a ira de Deus vai cair sobre a face da terra, sobre os moradores da terra. Nosso Deus é um Deus santo, que não tolera o pecado. O fato de o nosso Deus não punir todo tipo de pecado no tempo que nós vivemos, não significa que ele aceita toda essa afronta. Não. O nosso Deus, ele age por misericórdia, mas vai chegar o dia que a ira de Deus vai cair sobre a face da terra. É o período que nós conhecemos como o período da grande tribulação. Esse é o ponto, a ira de Deus. Porém, nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós recebemos o perdão de Deus mediante a cruz de Cristo. Jesus Cristo, naquela cruz, a ira de Deus recaiu sobre ele. E se a ira de Deus caiu sobre Jesus, Jesus ele pagou o preço por mim e por você. E se a ira de Deus recaiu sobre Jesus, ela não vai recair sobre a igreja. Esse é mais um dos motivos que nós cremos no arrebatamento, que a igreja não vai estar aqui para sofrer a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1:10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus nos livra da ira que vai vir. Essa ira vai cair sobre aqueles que não estão em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando Jesus está no Monte Getsêmani, orando a Deus, ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava orando, pedindo para que ele não sofresse, que ele não fosse chicoteado, que não cuspissem nele. Não, foi algo muito pior. Jesus está falando sobre o cálice da ira de Deus. Jeremias 25:15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Jesus bebeu desse cálice por todos aqueles que vão herdar salvação. Então não faz sentido nenhum esse cálice recair sobre a igreja, os que estão salvos, os que receberam o sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Eu vou te mostrar agora um dos sinais que comprovam que o arrebatamento está muito próximo de nós. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, nos dias de Paulo, ele tinha como comprovar que a vinda de Cristo estava ainda longe. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes da vinda do Senhor, vai acontecer duas coisas. A primeira, haverá uma grande apostasia, pessoas se afastando da fé, abandonando o nosso Deus. Se você olhar para o seu lado, você vai ver que isso está acontecendo como nunca aconteceu antes. E o segundo sinal será que a vinda do Senhor não acontece antes que seja manifestado quem será o anticristo. Vamos para o versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo,
a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Primeira coisa, a vinda do Senhor não vai acontecer enquanto não acontecer a apostasia, que já está acontecendo. Nós não podemos afirmar se já está no máximo, no mínimo, mas fato é, está acontecendo. E será manifesto quem é o anticristo. Mas olha que interessante, continuando o texto, o que a gente aprende? Paulo falou para esses irmãos que existe uma coisa que está retendo a manifestação do anticristo. Quem é que está detendo a manifestação do anticristo? A igreja? Cenas para os próximos capítulos. Mas no versículo 7, Paulo está falando que algo está impedindo que o anticristo assuma o seu poder, mas isso que está impedindo vai ser tirado. Vai ser tirado. Compreendeu? Quando ele for tirado, o anticristo vai assumir o seu poder. Então, qual é a conclusão que eu tiro aqui? Todo mundo, nós vamos ver, nós vamos saber que quem é o anticristo. O anticristo vai aparecer. Só que antes dele assumir o poder, antes dele começar a reinar sobre as nações, vai acontecer o arrebatamento. Algo vai ser tirado deste mundo. Aí sim ele vai ter a sua legalidade para atuar nas nações. Captou aí o arrebatamento? Então, pessoal, existem muitos outros textos que nós poderíamos falar aqui, mas vai ficar muito grande esse vídeo e não é essa a minha intenção. E esses textos, nós vamos falar deles durante nossos outros vídeos, que vão ser muitos vídeos ainda. Nós vamos voltar ainda nesse assunto, mas esse vídeo de hoje foi só uma pincelada, o porquê que eu acredito fortemente no arrebatamento. E eu quero te falar, prepara-te, Jesus está voltando. Ele vai buscar os seus de uma forma secreta. E você precisa estar preparado para esse grande dia. Santifica-se, purifique, perdoe, se aproxime de Deus. Eu espero ter tirado muitas dúvidas hoje nesse vídeo. Ou talvez colocado algumas a mais, né? Nos próximos vídeos, tudo isso que estamos falando sobre arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre as 70 semanas de Daniel, sobre o reinado milenar, isso vai ficar cada vez mais claro. Esses primeiros vídeos nós estamos dando algumas pinceladas, mas quando entrarmos de cabeça no livro de Apocalipse, essas coisas precisam estar bem alicerçadas. Então por isso que estamos gastando muito tempo para que você entenda os conceitos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te pedir novamente que você me abençoe, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilha com os irmãos da sua igreja. A intenção desses vídeos é despertar você para a vinda de Jesus. O Rei está voltando e nós precisamos estar preparados. Deixo para você aqui o meu abraço e até a próxima. Por isso temos que estar preparados.